Beleza. Eu não estou acostumado com essas tecnologias. Ah, é, tudo muito novo, até pra gente. Pronto, agora vê se melhorou. Tá bom, tá ótimo, professor. Tá bom? Bom, tá ouvindo a gente bem, Cabral? Agora eu estou ouvindo. Eu tirei o fone, mas tá dando para ouvir legal. Porque com o fone não dava para apoiar aqui. Mas Beleza. tudo bem, estou ouvindo legal. Tá, antes que eu me esqueça, senão ela vai brigar comigo. A Alan mandou um abraço, o Igor também. Eles não vão poder estar aqui hoje, mas pediram para te mandar um abraço. Tá bom, manda um abração para eles, pô. Vamos lá, Cabral. A nossa ideia é falar sobre gestão esportiva assim da maneira mais ampla possível. E a ideia é que você fique realmente muito à vontade para a gente bater realmente um bate-papo, né? Você pode pensar nos diversos exemplos que você tem aí ao longo da sua carreira, da sua experiência, é isso que o pessoal quer ouvir. Você foi meu professor aqui em Itaperuna. Quando a gente falou que ia fazer a live com você, diversos colegas da faculdade ficaram felizes, né, com a possibilidade de conversar com você novamente. Então, se sinta bem à vontade aí, tá bom? Ô, Guilherme, mais à vontade do que em casa não pode ser, né? Aí já fica só, pô, aí já fica complicado. Mas legal, manda um abração para todo mundo, quem estiver assistindo também aí. Eu tenho a maior saudade de Itaperuna, foi uma passagem muito legal. E, na verdade, não só saudade, mas eu tenho muito orgulho de ter participado de um projeto bacana, que, na verdade, a UERJ começou implantando um curso, né? Foram vários professores, e, se eu não me engano, eu devo ter sido o último ou penúltimo professor da leva, acho que devo ter sido o último, porque eu fiquei bastante tempo, né? Foi. Alguma coisa dizia para não sair, eu ficava ali, né? Mas aí tive a oportunidade de ver duas turmas se formando, duas ou três turmas, se eu não me engano, né? Depois teve aquela confusão de bacharelado, licenciatura, mas e vocês aí da primeira turma, e hoje em dia estão todos bem posicionados profissionalmente, seja na área acadêmica, seja na área desportiva, de clubes, academia, de fitness, né? Eu acho que é muito bacana. Eu tenho acompanhado, eu tenho alguns aí no Facebook, a Tatiana, o Alan, a Olga, tem pessoal que eu vejo de ver, eu não vou nem falar nome porque eu acabo esquecendo, eu vou esquecer bastante gente, mas eu tenho a Sandra, da natação, né? A Sandra tem bastante, tem acompanhado bastante, né? Mas esse daí, legal, bacana. Legal. A gente queria para poder começar, porque tem gente que na verdade nem a gente sabe, nem a gente conhece direito, né? Porque isso aqui é para todos os nossos seguidores. Que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência, da sua formação. Bom, vamos lá, é um pouco extensa, né? Eu vou resumir porque senão a gente vai perder muito tempo. Eu sou Ricardo Cabral, tenho 61 anos, dos quais 53 pelo menos, 53 ligados ao esporte. Eu comecei a minha vida esportiva com 7, 8 anos, nadando no Botafogo. Nadei durante um bom tempo, depois, na adolescência, comecei a fazer também o polo aquático, fiz bastante tempo polo aquático. Entrei no curso de Educação Física em 75, saí em 1975, na UERJ, onde eu me formei em 79. Em 80, eu comecei a lecionar na faculdade. Eu dou aula na universidade desde 1980, já se vão 38 anos, né, dando aula na universidade. Mas, paralelo a isso, eu tive uma vida também ligada ao esporte, né, diretamente, não ligada à sua área acadêmica. Eu, eu fui técnico de natação durante um bom tempo, natação do Flamengo, cheguei a ser técnico também do Botafogo, técnico de polo aquático do Guanabara, comecei no Guanabara, depois tive duas passagens pelo Fluminense, também ganhei algumas competições, também tive algum sucesso como técnico de natação também. Participei do projeto Medbla no início dos anos 80, foi um projeto pioneiro da natação também. Na época, eu era técnico do Flamengo em Niterói. E daí fui seguindo, fiz o mestrado em Educação Física na UERJ, e em 1900 e mais ou menos 1996, o Quaraci me chamou para trabalhar, para organizar um campeonato sul-americano de polo aquático no Rio de Janeiro, porque antes eu já trabalhava também com o triatlon, eu organizei muito tempo triatlon, travessia de mar, eu trabalhei com o Djalma Madruga um bom tempo, ele nadei na mesma época do Djalma Madruga,
e fiz triatlo, fiz corrida de rua, aquelas coisas todas, então comecei a pegar uma experiência também em organização de eventos. Minha primeira empreendimento na área de gestão. Organizei Ironman, 4 Ironmans aqui no Rio de Janeiro, saía de Angra e até o Rio. Em 1996 eu era diretor técnico de triatlon, fui diretor técnico de triatlon há muito tempo. E depois de 96 eu organizei o Sul-Americano e o Quaraci precisava de uma pessoa para começar a pensar o polo aquático de uma maneira mais profissional, que antes o quadro da confederação era formado só por diretores, né, diretores não remunerados. Aí o Quaraci me convidou, na época eu era técnico fluminense também, eu pensei 2 vezes, fiquei ali na dúvida, mas aí resolvi abandonar minha carreira de técnico, né? E entrei nessa área de supervisão esportiva, né? Na época eu era coordenador de polo aquático, e daí para frente a coisa foi andando e eu fui aprendendo, na verdade, com o tempo, porque não existia na época um foco maior na gestão esportiva, né? Então, o meu conhecimento de gestão ele foi sendo acumulado ao longo do tempo. Anos depois, bem mais recente, eu fiz um curso de gestão avançada do Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Internacional, aquele MBA que eles têm lá, foi um curso bem interessante, gestão avançada em esportes, e daí para frente eu continuei trabalhando com esporte, organizei vários campeonatos internacionais de polo aquático no Rio de Janeiro e São Paulo, organizei torneio pré-olímpico, fui gerente de modalidade, gerente de instalações de Jogos Pan-Americanos de 2007, e minha passagem mais recente, que eu chamo do meu maior case, foi chefiar, ser o gerente gerente do polo aquático nos Jogos do polo aquático, gerente de projeto do polo aquático nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Todo o planejamento para o Jogo 2016 das seleções brasileiras foi eu que fiz, né, junto com a equipe técnica da CBDA, e a gente conseguiu um êxito. Então, ao longo dos anos, né, quer dizer, eu tenho aí, na verdade, falei 53 anos de muita vivência acumulada, né? Você conhece algumas histórias, você sabe disso, né? Cabral, então assim, ao longo desses 53 anos, né, você já teve a vivência do professor ou do profissional de educação física em diversas áreas. Hoje, como você vê a importância do profissional de educação física entender sobre gestão esportiva? Olha, Guilherme, hoje em dia a coisa está começando a mudar e até uma própria exigência do mercado. Eu sinto isso também até nos próprios alunos da universidade, que eles sentem a falta de um tipo maior de conhecimento, não só do conhecimento teórico, né, mas principalmente de uma vivência prática nesse sentido, de uma formação maior, até mesmo na graduação. Na verdade, a educação física mudou, né? Quando eu comecei em 75, né, o conceito de educação física era outro, nos anos 80 ele foi mudando, série de vertentes, mas o curso que era eminentemente prático, ele virou um curso bastante teórico, mas ainda com enfoque de formar pessoas para trabalharem na área da atividade física e no desporto. Então, nós éramos formados, assim como os alunos ainda são formados, para darem aula, né? Nós somos muito bons para dar aula, né? A verdade é essa, né? Pelo menos assim se espera que os alunos sejam bons para dar aula. Mas a gente não está acostumado a ser formado para gerenciar a nossa atividade, né? E a gente não sabe o contexto que a gente trabalha. Então, às vezes eu falo isso com os alunos. Poxa vida, vem cá, dar aula é legal, muito legal, mas vocês já pararam para perceber o contexto que vocês estão dando aula? O que vai impactar na aula de vocês? Será que aquele funcionário que vai abrir a porta às 6 horas da manhã vai ter interferência na tua aula? O colchonete sujo vai ter interferência na sua aula? Né? A política do clube vai interferir na sua aula, a política esportiva, né, do seu município vai interferir no seu projeto, na sua aula. Então, a gente está muito acostumado a ir lá, arregaçar a manga e dar aula. Só que, hoje em dia, o mercado já não pede mais um profissional tão só focado, não só limitado, vamos dizer assim, na aula em si. Não que seja ruim da aula, muito pelo contrário, né? Mas você tem que entender o contexto, o ambiente operacional onde a sua aula é ministrada, né? E eu falo isso até fazer a gestão da sua atividade, a gestão do seu marketing pessoal, como você vai se apresentar, como você vai contratar, de repente, pegar gente para formar sua equipe de trabalho, que tipo de informação você tem que ter dessas pessoas, né? Que tipo de orientação. Então, isso aí, os alunos, eu sinto a falta disso. E eu sei que lá na UERJ,
sem querer até me estender muito, não é crítica a professores, não é nada disso, mas alguns anos atrás eu tinha uma disciplina de tópicos especiais que eu comecei a falar sobre a introdução à gestão da atividade física e do marketing, né, e do marketing esportivo, né? Gestão da atividade física. E a coisa surgiu por eu estar dando aula na minha disciplina, eu tinha uma disciplina de natação, ainda tenho a disciplina de natação, os alunos estavam preocupados que tinha que fazer uma prova, o nome da disciplina era Organização Esportiva. E eles estavam preocupados que tinha que fazer a prova de organização esportiva, e eu perguntei, mas como vocês estão preocupados? O que que vai cair na prova? Que vocês... Não, que a prova é bem complicada, ele já te falou, tem uma questão que ele disse que vai cair, o professor, eu falei, qual era a questão? Ele falou assim, não, você é professor num colégio X, você tem um campeonato de futsal para organizar, você tem 20 equipes, você tem 2 quadras, só que uma das quadras está ruim, só uma das quadras está funcionando. E você só tem 2 bolas. Como você monta um campeonato desse tamanho? Como você faz isso? Eu olhei para o aluno e falei assim, olha, se fosse eu ia dizer, professor, eu não faço nada. Né? Eu não vou fazer nada, porque a probabilidade de eu fazer começar e dar errado é grande, pô. Né? Então, em vez de a pessoa estar preocupada, o cara se virar para fazer uma competição com 20 equipes, com uma quadra, outra está ruim, com 2 bolas, vem cá, é zebra, não acerta, né? Então, nós não somos preparados para poder fazer gestão daquela atividade. Você devia estar muito mais preocupado em fazer o que você tem que fazer para poder chegar à sua atividade. Vai fazer uma parceria, vai pintar quadra, fazer uma permuta, vai numa loja conseguir mais bola, vai tentar fazer um projeto para captar algum recurso, até você chegar ao ponto da competição. Ou seja, você planejar, né, aquela sua atividade, orientar aquela sua atividade, né, de capacidade de realização e monitorar as coisas que estão acontecendo. Na verdade, o resumindo o que é a gestão. Então, nós ainda, eu vejo muito professor como quebra galho. Vai lá e se vira, pô. Se vira nos 30, o cara faz, pô. Né? Essa é essa visão. Por isso que eu acho que hoje em dia já a coisa começa a mudar um pouquinho, mas os próprios cursos de educação física, eles falam de passagem, né? Uma disciplina da gestão esportiva, uma disciplina, às vezes, de 60 horas, um semestre, que, na verdade, ela informa superficialmente, ela não dá uma bagagem, né, de formação melhor para os alunos. Professor, o senhor viajou bastante, não só, né, aqui dentro do Brasil com as competições, mas fora também do país, o senhor viajou bastante. O senhor vê que a gestão esportiva ela é mais presente em clubes e academias e nas federações mais lá fora do que aqui? Você vê muita diferença ou está mais ou menos igual? Não, existe uma preocupação lá fora realmente, quer dizer, quando eu falo lá fora, vamos dizer o que é lá fora, né? A gente tem lá fora o primeiro mundo e lá fora do terceiro mundo, né? Nós estamos num nível mais avançado. O esporte hoje no Brasil atingiu um nível muito bom em termos de gestão. Eu vou dizer isso porque eu vivenciei todo esse processo. Inclusive, eu fui da primeira turma de gestão no curso avançado, que é um curso do Comitê Olímpico Internacional que o COB trouxe 2006 ou 2006, eu não sei bem, nem lembro quando foi, o tempo passa tão rápido, foi mais ou menos perto do Pan-Americano, um pouco antes, um pouco depois, alguma coisa assim, que já era para preparar exatamente as pessoas para atuarem nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, as primeiras turmas foram os gerentes das confederações, supervisores, que depois vieram a ser alçados, né, o status de gerente esportivo, né? Então, hoje em dia, a gestão esportiva no Brasil, pelo menos no nível mais alto, de algumas das instituições maiores, ela é boa. Tem a gestão também, vamos falar do esporte em si de alto rendimento, das academias de ginástica, a gestão das outras instalações, quer dizer, a gestão de outras atividades, né, do fitness, né, que também existe uma importância, até porque o objetivo é o lucro. Né? O objetivo do esporte de rendimento é o resultado. Né? Ninguém visa, nenhuma confederação, nem Comitê Olímpico Brasileiro vai lucrar em cima do resultado, né? O resultado é o foco principal. As outras instituições, elas visam lucro, né? Então, eu vejo que existe uma preocupação, respondendo a ele, uma preocupação grande, sim, deu uma melhorada muito grande. Em outros países lá fora, se trabalha mais em base de planejamento, você pega o Canadá, você pega
os Estados Unidos eles fazem também. Os Estados Unidos é meio duplo, né? Os Estados Unidos é bacana que eles teorizam tudo, são os velhos, mas na prática, às vezes, deixam a desejar, fazem a coisa. As piores competições que eu fui na minha vida foram nos Estados Unidos. A gente fazia uma liga mundial no Brasil com tudo que tem direito, dentro dos cadernos de encargos da FINA, com tudo que tem direito, música e facilities, fazia com tudo. Chegava nos Estados Unidos, os caras montavam um campinho no fundo de quintal ali, eles tinham aparelhagem eletrônica, coisa e tal, que eles tinham capacidade, mas era uma zona grande, né? Então, os Estados Unidos não muito parâmetros também, não, pô, né? O Canadá já faz a coisa mais organizada, e na Europa eles fazem a coisa bem organizada, né? Principalmente nos países que eu vivenciei, que nas competições, né? E, claro, eu estou falando de eventos internacionais, eu não estou falando de outras atividades, né? Mas nós demos um salto de qualidade muito bom, mas estamos muito defasados ainda em termos de formar mais pessoas qualificadas para trabalhar, nem que seja organizar a Olimpíadazinha na escola, né? Então tem gente que não sabe nem o beabá de como organizar uma Olimpíadazinha na escola. Eu tive essa semana passada, me convidaram para assistir uma competição no Fundão, né, que o nosso amigo Guilherme aí vai dar, daqui a pouco já está ministrando as aulas. Eu tive lá, os alunos me perguntaram se eu podia dar uma olhada. As universidades públicas do Rio de Janeiro, elas saíram da FEUJ, então criaram as suas próprias competições, né? Então foi uma espécie de circuito. Há 2 semanas atrás foi no Fundão, eu fui lá assistir a competição, pediram para eu lá dar uma olhada. A cerimônia de apresentação às 8 horas da manhã começou às 9h30, né? Não tinha um som, quer dizer, tinha um som, mas ninguém escutava o que o cara falava. Ninguém sabia para onde as pessoas iam, tinha competição, quer dizer, então, eram organizados pelos próprios alunos, centros acadêmicos e tal. Então, a preocupação maior era competir. Legal, bacana, participou, na percepção de competição, vai lá, brincou, participou, bacana, mas em termos de organização é uma coisa péssima, né? Então, a gente está atrasado em relação a isso ainda. E por que isso se torna cada vez mais importante, Cabral? Receber as pessoas bem, ter um local adequado para as pessoas estarem, banheiro limpo, local de alimentação. Por que pensar isso, que é além da prática do esporte, se torna cada vez mais importante? Guilherme, se você hoje em dia, você pensando em termos de esporte é negócio, né? Hoje em dia esporte é business, né? O cara é negócio. O cara quer organizar uma competição hoje em dia, algum objetivo maior ele tem, né? Ou seja, de fidelizar a marca do patrocinador que ele quis para dar visibilidade, ou seja, para atrair mais pessoas, né, para a própria prática que ele vai continuar oferecendo depois. Ele é um negócio, né? E as pessoas têm que ser bem atendidas, né, no serviço. Na verdade, quando a gente fala da gestão, né, nesse caso específico da gestão até de oferecimento de serviços, de produtos, mas a gente oferece mais serviço do que produto, na verdade, né? Então, quando você fala em evento esportivo, você está oferecendo um serviço. Aquele serviço tem que ser oferecido com qualidade. Ninguém vai chegar, né, cedo numa arquibancada sem ter lugar para sentar direito. O que adianta? Lá vou ver meu filho participar de um joguinho da escola, está marcado para 8h30, 10 horas não começou ainda. A gente não sabe nem o que vai acontecer. Aí o cara quer ir lá no banheiro, o banheiro está sujo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o filho dele e vai embora, pô, né? Ou então fica até o final e nunca, no ano seguinte, quando convidaram, ele falou: meu filho, não vamos não, pô, né? Isso aqui não está legal. Então, é o que a gente chama das facilities. Hoje em dia, quando você organiza um evento, você tem que se preocupar. O que menos, claro, não vou dizer o que menos interessa, a parte técnica é óbvio que tem que estar bem organizado. Se não estiver organizada a parte técnica, é o mínimo que você tem que fazer. Pior que às vezes não está. Ih, cadê a bola? Ih, não encheu. E cadê a rede? Não está ainda. É mil confusões aí, que a gente sabe disso, né? Quem foi responsável por trazer? Eu não sei lá. Pô, chama o cara lá, chama o Severino, pô, o cara vai lá, se vira nos 30, né? Mas a infraestrutura local de atendimento, cara, hoje em dia, por isso que hoje eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos, já atuei nos Jogos Olímpicos, você atuou diretamente nos Jogos Olímpicos, né? Mas Jogos Olímpicos eu estava como gerente de equipe, né? Eu estava como chefe de equipe do polo aquático, mas você vê uma preocupação, o evento é dividido em várias áreas, né? Tem a parte de controle de público, acesso, tem a parte de bilheteria, tem a parte de catering, tem a parte de... Tem mais de 1000 áreas que você tem que dividir aquilo para a coisa funcionar. E ela tem que ter uma coordenação ali, né?
Então, hoje em dia, a gente vai se preocupar. Quando eu falo da gestão, eu não estou falando do alto rendimento, não. Eu falo da coisa simples, da escola mesmo, no clubezinho, na academia. Né? Vai fazer uma coisa, faz uma coisa direitinho. Né? O cartão um cartão de apresentação ruim é péssimo. Né? É péssimo. Então, hoje em dia, a gente tem que se preocupar com isso daí. Isso faz parte da gestão, né, na verdade. Né? Eu não sei quantos cursos de educação física se preocupam com isso. Talvez o bacharelado... Aliás, o bacharelado devia se preocupar com isso também. E eu digo o seguinte, a licenciatura também. Né? Porque o professor de educação física que faz licenciatura, ele não vai lá só dar aula. Daqui a pouco ele vai ser chamado para organizar uma coisinha na escola, uma festinha, alguma coisa nesse sentido, alguma atividade. Ele não sabe nem por onde começa, na verdade. Né? Porque não foi dada essa oportunidade, né? A sua própria, se ele for um personal, se ele for um treinador, preparador físico, ele tem que ter essa organização também, porque senão daqui a pouco ele não está com ninguém mais, né? Não, exatamente. Exatamente. Ele tem que dividir a área da gestão dele, ele vai dividir pelo menos em umas 5 áreas. A gestão de relacionamento, né? A gestão de marketing, a gestão administrativa, a gestão financeira, né? A gestão lá de recurso pessoal, quer dizer, então, é 1000 áreas que ele tem que atender ali. Às vezes, o cara é o personal, mas ele tem que se preocupar com a parte administrativa, a parte financeira, atrair o cliente dele, manter o cliente dele, né? Fidelizar o cliente dele, atrair outros clientes através do serviço que ele presta, quer dizer, como ele vai se apresentar pessoalmente, isso tudo é o marketing pessoal. Né? Eu acho que, inclusive, a gestão do marketing pessoal devia ser uma disciplina obrigatória. Pô. Né? Porque eu vejo muita gente, eu vejo muito professor legal, bacana, mas o cara é bom de conhecimento, legal, muito bom de fisiologia, anatomia, e aí, meu filho? Né? Aí ele fica lamentando porque o outro sabe menos que ele, mas consegue mais coisas do que ele, é óbvio, né? Porque o outro se relaciona melhor, ou sabe vender melhor o serviço dele, ou se apresenta melhor, né? Então, às vezes, ele pode até ter menos informação, mas para quem está empregando, ou se ele tiver o próprio negócio, ele vai aparecer muito mais do que o outro. Cabral, com essa ideia de atender melhor o público que está presente, eu lembro que eu fiz um curso da Trevisan, no Maracanã, sobre realização de eventos, e eles estavam falando até do tipo de água que é vendido na área VIP, e a marca da água que é vendida na arquibancada. Então, assim, como são públicos diferentes, né? Um é camarote, área VIP, o outro é o cara que paga arquibancada, a marca da água é diferente. Claro, ele tem que fazer aí a gestão do marketing, né? Do camarada identificar, né? As necessidades das pessoas, né? A pessoa que vai assistir um jogo de camarote, ela tem uma necessidade diferente do cara que vai assistir, né, lá na arquibancada, naquela cadeira numerada ali, na esquina do campo ali, que quase não dá para ver, nada, né? Então, o cara um vai tomar copinho de água Minalba, pô. Não há nada contra a Minalba, mas o outro vai tomar uma garrafinha Perrier, né? A coisa ali, de água gasosa ali, vai tirar onda, vai tirar. O cara é VIP, o cara é patrocinador, o cara tem uma rede, uma network fantástica, eu vou dar uma copinha Minalba pro camarada? Não vou dar, pô. Né? Então, esse é investimento. Né? Isso não é gastar por gastar. Bobeira, mas é o diferencial de você pensar em quem você está atendendo, né? As necessidades. Claro, pô. É isso mesmo. A Daiane está até rindo, até sério. Isso influencia diretamente até no patrocinador, né? Se você não faz um evento com qualidade, organizado, daqui a pouco esse patrocinador não vai querer estar junto com você. O cara vai ter a marca dele associada a uma coisa negativa, o cara não vai nunca. Ele pode até no primeiro momento, né, se interessar, depois nunca mais volta. Não só até mesmo num patrocínio de um evento na escola, entre escolas. A gente está falando de patrocínio, vamos abaixar um pouquinho mais a bola, apoio, permuta. Exatamente. Né? O cara quer ver, mesmo o cara apoiando sem dinheiro, a loja de esporte da esquina ali está me oferecendo 3 bolas, porque eu só tinha 2 para fazer a competição. O que é o retorno que eu vou dar para ele? Eu vou botar lá uma placa na quadra, eu vou dar a promoção para quem comprar material depois, eu vou oferecer para ele alguma coisa que ele vai ter retorno. Agora, se a competição é uma porcaria, ninguém se entende, chega no final o regulamento foi falho, ninguém sabe quem foi campeão, pancadaria generalizada, pai reclamando, mãe reclamando, né? E ele, minha filha, ele não vai entrar nessa furada, né? Então isso aí é importante, né?
É legal o que você disse do marketing pessoal, porque assim, essa live tem muita gente, né? Somos de Itaperuna, e assim, em cidade interior, o aluno ele dá muito valor a esse contato, né? A educação, a gentileza, ao sorriso, a simpatia. Então, assim, esse marketing pessoal, esse cuidado com a imagem, com a forma como você conduz o seu trabalho, como você atende o seu aluno, conta muito, principalmente não ser cidade grande, eu acredito que não deva ser tanto quanto no interior, né? Então, é bem interessante isso que você falou desse marketing pessoal, porque a gente não tem isso na faculdade, né? E não é todo mundo que tem essa sensibilidade de perceber isso, né? Mas eu vou dizer o seguinte, não é só cidade de interior, cidade pequena, cidade grande, não, que todo mundo gosta de ser bem atendido, né? E principalmente no pós-aula, né? Ah, o camarada, é legal, eu sempre falei isso com o aluno, você é personal trainer, você fez a aula, o cara fez a aula, tudo bem. Meia hora depois, que acabou, uma hora depois, recebe no WhatsApp lá, parabéns, foi legal a tua aula hoje, gostei, para não sei o quê. O camarada, meu, opa, você ganha o sujeito com uma coisa simples, né? Pô, na próxima, vou manter o pique para a próxima, e o cara, opa, legal, o cara lembrou de mim. Quer dizer, o cara, você vai conquistando, né? Vai conquistando, né? Aquele seu, na verdade, é um cliente, né? Na verdade. Uma crítica que eu faço muito grande também à educação, né? Porque nós estamos no contexto da educação física. A educação, não sei porquê, ela não trata ainda o aluno como consumidor, seja a educação pública ou seja a educação privada. O aluno da educação pública e educação privada, ele é um consumidor, né? Ah, não, o cara não paga nada porque estuda no colégio municipal. Não, alguém paga, alguém está pagando aquilo ali. Aquele serviço tem que ser de qualidade, né? Então, ele tem que ser atendido da mesma maneira. Então, ele tem que ser cobrado e tem que cobrar, né? É uma vida de duas mãos, né? Então, então a educação privada, ele já trata uma coisa mais... O pessoal fala muito, não, é comércio. Mas, porra, é o negócio dele, ele tem que ser, tem que ter comércio, né? Ele tem que ser comércio. Inclusive, o Guilherme agora ele vai trabalhar numa universidade pública, ele vai ver a grande diferença da universidade pública de uma universidade que não é pública. Eu não sei se onde você trabalha é pública ou privada, lá em Muriaé, Guilherme, eu não sei, né? Mas se o camarada da universidade pública não fizer o marketing do que ele faz, ele está morto, né? Ele está morto, né? É o que eu digo, não adianta o Guilherme ser só bom professor, se ele, a esposa dele, a mãe dele e o filho vão saber que ele é bom. Legal, bacana, pô, né? Até porque tua mãe sempre vai te achar que você é bom, mesmo que você seja ruim para cacete, vai te achar. Né? Não vai, né? Mas o mais importante, o pessoal fala assim, legal, mas o meu aluno sabe que eu sou bom. Meu amigo, o seu aluno sabe que você é bom, também não interessa. O amigo do seu aluno, né, tem que saber que você é bom, pô. Né? Que aquele seu aluno é bom, você vai viver a vida toda para aquele aluno? Não, você tem que ampliar seu universo, né? Então, a universidade privada, ela divulga os cursos, divulga as realizações. A universidade pública não nem faz o marketing, ninguém faz nada, ninguém sabe, pô. Por isso que quando entra em greve, ninguém também está nem aí, pô. Né? Porque não sabe o que faz, pô. Né? Não oferece um serviço, pô. Aí, entrou em greve e legal, pô. Né? Aí o cara vai pra rua fazer passeata, achando que tá feita com a cara preta, e ainda nego enche o saco. Pô, esses babacas ficam fazendo greve e vem estar lá dando aula, quer dizer, então, pô, né? Por aí vai, pô. Né? É complicado, né? Cabral, mudando um pouco de assunto, pensando agora no esporte, realmente, né? Aqui no Brasil, a gente tem um tipo de estrutura que ela depende mais dos clubes. Então, os clubes formam os atletas que depois vão representar o país aí nos Jogos Olímpicos. Eu acho que na Europa também é mais assim, não é? Depende mais dos clubes. Como é que é na Europa e nos Estados Unidos? Essa formação de um atleta? Na verdade, o Brasil adota o modelo europeu. Né? Qual o modelo, nosso modelo, que é o modelo europeu? O modelo europeu e o nosso modelo, eles funcionam claro, com algumas exceções, é claro, não vou generalizar, mas as células esportivas são os clubes. Né? Não resta a menor dúvida disso. Né? O Brasil adota esse modelo. Na Europa, as células esportivas também são clubes. Diferente dos Estados Unidos, onde as células esportivas estão onde? Na escola e na universidade.
Aliás, os Estados Unidos têm um modelo que ninguém no mundo tem. Aham. Né? Eles conseguem ter. Alguns tentam fazer parecido, como a Austrália tenta fazer parecido, mas não consegue de todo. Né? Tem a própria Inglaterra, a Grã-Bretanha também tem, né, o auxílio, os esportes da universidade. Mas os Estados Unidos não. Ela é bem definido. O cara entra, o cara participa lá das ligas de bairro, daquelas ligas, aquelas competições de garotada, aí vai se destacando, está no high school, aí no high school ele começa se destacar no esporte, já começa a pensar que ele vai poder conseguir uma bolsa para a universidade, se as notas forem boas, é claro, né? Tem que manter um padrão, um nível acadêmico também forte, depois vai para a universidade, começa a se destacar, vai para uma boa universidade, e ele fazendo o esporte da universidade, depois ele pode optar por dar sequência ou não, lá nos Estados Unidos são 4 anos só de elegibilidade, ele pode seguir ou continuar profissional no esporte, ou um abraço, saudações, prazer, foi bacana, agora eu vou trabalhar e vai fazer o esporte de outra maneira, vai fazer sua atividade física, coisa e tal. Então, o modelo americano esse é muito difícil, até porque tem incentivo, a Bolsa Atleta, a Bolsa Acadêmica, as universidades, eles oferecem bolsa, o Guilherme sabe, meus 2 filhos nadaram lá nos Estados Unidos, né, conseguiram bolsas e por aí vai, conheço 500 nadadores que fizeram isso, nem todos conseguem se formar, nem todos conseguem avançar, né, porque às vezes né, não tem um foco só na natação, enquanto está nadador, não tem um foco, às vezes, no estudo de progredir, né? Mas na Europa, o Brasil, o modelo é clube. Então, o que acontece no Brasil? Funcionou bem, ou funcionava relativamente bem durante alguns anos, apesar da gente não ter uma política pública esportiva, né? Mas funcionava. Hoje em dia, os clubes estão falidos, né? A grande verdade é essa. Então, as células que eram os clubes, hoje em dia, eles não produzem mais atletas na quantidade que conseguiam. Até porque os clubes não têm dinheiro, o esporte hoje em dia tornou-se uma coisa extremamente cara, né? Fazer esporte, né? Não é uma coisa barata, é uma coisa cara. Então, cada vez mais a gente tem um quantitativo menor aí de atletas. Essa é uma das críticas que fizeram em relação aos jogos, ao legado, aquela história toda, né? Mas, na verdade, nós não somos um país com uma cultura esportiva. Eu passei com o Rudy, que a gente estava indo da Croácia para Montenegro, né, passando lá no litoral, lá naquele litoral lá bacana pra caramba, de ônibus, né? Aí passou para uma cidadezinha, esqueci o nome da cidade, agora me falou a memória. Ele olhou assim para mim, assim, estava no alto da colina, né, aquelas cidadezinhas embaixo do litoral, né? Tipo Angra dos Reis, aquele litoral. E aí ele olhou aquela cidade hoje em dia, moram 70 medalhistas olímpicos. Eu falei, como assim? Que cidade? Não é cidade, era um vilarejo. Pô. Aquilo ali não é uma cidade. Pô. Itaperuna é megalópole perto sério, estou falando sério. Itaperuna é Nova York perto da cidade lá. Ele passou e falou, não, moram 70 medalhistas olímpicos. Eu falei, como assim 70 medalhistas olímpicos? Não, 70 medalhistas olímpicos ali, é uma cidade que o pessoal gosta de fazer esporte. Eu fui numa outra cidade, chega lá um complexo aquático fantástico. Então, tem a cultura esportiva, né? Então, a coisa anda. Nós não temos uma cultura esportiva. E nós não utilizamos os jogos para criarmos uma cultura esportiva. O grande problema é esse, né? Eu acho que esse é o grande... Eu acho que houve um erro também, depois, mais tarde a gente conversa, mas houve um erro também de estratégia também, de vender o que se queria dos Jogos Olímpicos, né? Baseou-se muito o desempenho dos Jogos do Brasil em relação a medalhas. A gente nunca deveria ter baseado o nosso desempenho em medalha, seja de natação, seja de vôlei, seja de basquete. A nossa missão, eu acho que a missão do Brasil deveria ser utilizar os Jogos para formar uma cultura esportiva, para se tornar uma nação olímpica, né? De crianças praticando esporte, não sei, veio medalha, não veio, paciência, mas criou-se uma coisa, não, vamos ganhar 52 medalhas, 30 medalhas. Quando começou a quantificar aquilo, que é uma furada, né? A gente sabe que a probabilidade de fracasso era grande, né? Como dizia o Garrincha, tem que combinar com os russos, né? Combinar com os russos? Não, então, meu amigo, eu querer uma coisa, agora ganhar é outra, né? Né? Ô Cabral, e bem ou mal, o que acontece agora na Copa do Mundo, vou tirar até pelo meu filho, que nunca se importou muito com futebol e agora só quer saber de futebol. A relevância social do futebol é tão grande
que faz com que não tenha trabalho, não tenha aula na escola, na televisão só fala isso, tem álbum de figurinha. Então ele falou, papai, compra uma bola de futebol para mim que eu gosto de futebol. E eu fiquei surpreso, né? Então, assim, proporcionalmente talvez tenha até a mesma importância que Jogos Olímpicos, mas socialmente para o Brasil tem uma relevância muito maior. E faz com que o Brasil pare em função da Copa do Mundo de futebol e isso acaba influenciando as pessoas. Eu não sei se tem uma relevância menor não que os Jogos Olímpicos, que a Copa do Mundo de Futebol ela consegue, é um impacto muito grande, né? É um impacto, para você ver, Jogos Olímpicos não para a cidade, né? Não para o país, não para isso aí não é só o Brasil que para, não. Muita gente para tudo para assistir, né? Jogos Olímpicos é legal. Eu acho que a coisa diluir mais, quer dizer, não tem o futebol não, o futebol é um produto fortíssimo, né? É uma coisa muito forte. Mas o impacto social, a cultura esportiva, né? A gente vive numa cultura, queira ou não, muitos falam isso, né? Uma monocultura esportiva, né? Muita gente... Né? Eu brinco com os alunos, qual o primeiro esporte, qual o esporte número 1 do Brasil? Diga lá, você aí. Qual o esporte número 1 do Brasil? Natação. Não. Qual? Futebol. Qual é o segundo? Vôlei. Não, errado. Qual é o segundo? Não, errado. Não, futebol. Primeiro futebol, segundo futebol de campo, terceiro futebol society, quarto futebol de salão, quinto beach soccer. Aí depois vem lá embaixo, vem os outros, porra. Então, vocês estão sem falar de futebol, porra, é o capítulo à parte. Futebol no aterro lá Não, do futebol do garçom, futebol de... Tem, pô, tem, meu amigo. Esquece, que o resto depois vem ali embaixo, ali na coisa, né? E não adianta ir contra a maré. Não adianta ir contra a maré. Isso aí não adianta, né? Cabral, Mas pensando nessa diversidade de esportes que tem, qual o impacto que a gestão esportiva... Você falou dos clubes, né? Que alguns clubes estão falidos e tudo mais. Qual o impacto da gestão no desempenho do jogador lá dentro do campo, na piscina, na quadra? Às vezes as pessoas acham que é uma distância muito grande, né? Que a gestão não vai influenciar no desempenho do atleta, mas na verdade como é que isso pode acontecer? Eu acho que influencia diretamente. Eu vou falar do case, né? Eu não queria falar muito, mas nós tivemos um case muito forte que foi o polo aquático. O polo aquático veio de uma série durante anos, a gente tentando ali, mesmo com poucos recursos, a gente tentar elevar o nível da modalidade. É claro que quando você tem uma injeção de dinheiro, se você estiver bem planejado, tiver uma missão, na verdade, a gente tinha uma missão, nos foi dada uma missão. E a gente tinha que trabalhar. A missão, nós não criamos a missão. Em 2012, 2013, final de 2012, antes de 2013, mais ou menos, eu fui a uma reunião no Comitê Olímpico Brasileiro, com o Marcos Vinícius, na época era o CEO. Ele falou o seguinte, olha só, depois dos Jogos Olímpicos 2016, a gente vai ter mais dinheiro agora, mas depois dos Jogos Olímpicos 2016, só vão sobreviver as modalidades que conseguirem algum resultado. O resultado, ele nem falou em medalha, eles dividiram o próprio COB no planejamento deles técnicos, eles dividiram os esportes em 3 grupos, né? Em 3 grupos bem diferenciados. Um é o esporte medalha, né? Que eles chamaram. Que é esporte medalha? Aquele esporte que já culturalmente já tem chance de medalha, já ganha medalha. Era o vôlei, a natação, iatismo, judô, né? Algum atletismo, algumas modalidades que tinham ali chances de medalhas. O segundo bloco de modalidades eram aquelas modalidades que não tinham chance de medalhas no aspecto geral, mas tinham alguns atletas potencialmente medalhistas, né? Como era o caso lá do pentatlo moderno, aquela menina lá de Pernambuco, então que eles iriam investir individualmente em atletas, mesmo que a modalidade não tivesse, né, um peso grande em relação a isso, né, eles iam investir pontualmente ali em determinados atletas que estivessem bem ranqueados. E o terceiro grupo é o esporte que chamava esporte de desenvolvimento. Então, o esporte de desenvolvimento estava lá o polo aquático, o esporte queria utilizar os Jogos Olímpicos para aparecer um pouquinho, botar a cabeça do lado de fora da água ali, para dar uma respirada ali. E ele falou, olha só, os esportes que não mostrarem algum desenvolvimento, depois de 2016 já era, não vai ter mais dinheiro nenhum.
né? Foi quando eu conversei com o presidente e falei assim, olha, pô, a gente tem que fazer um planejamento estratégico, pô, baseado nessa missão que o COB está dando. Eles querem um resultado. Eles não estão querendo medalha. Eu botei como missão, né, ficar entre os 8 primeiros nos Jogos Olímpicos. Era uma missão ousada. Né? Pô, 8 primeiros Jogos Olímpicos, uma coisa inacreditável. Você tinha que furar de cara algum europeu forte e furar os Estados Unidos e a Austrália, que normalmente brigam ali para estar entre os 8. Sempre está um ali entrando, o resto do europeu. Né? E a gente fez um planejamento de 3 anos, a coisa foi com estrutura, eu montando, foi um tripé, na verdade, eu fiz uma base, o que era o meu planejamento estratégico? Eu colocaria, um foco deveria ser na contratação de um técnico de peso, um técnico bom, que trouxesse uma credibilidade para o esporte e abrisse a porta para a gente fora do Brasil para treinar e para competir. Fomos lá, buscamos um fraquinho, né? Buscamos lá um técnico 6 vezes só medalhado, pô, né? Uma bobagem. Né? Uhum. Segundo era tentar fazer com que um grupo de atletas que se comprometessem a participar do ciclo olímpico se comprometessem a só jogar o polo aquático. Então, essa era a segunda base nossa, ou seja, tentar profissionalizar os atletas. Não era nenhuma fortuna, ninguém ia ficar rico, mas pelo menos podiam, durante 3 anos, parar de fazer tudo, e alguns pararam em função do sonho de ser olímpico, de jogar olímpico, alguns pararam de trabalhar, pararam de estudar, interromperam, e ficaram ali só treinando durante 3 anos. A outra coisa foi... foi naturalizar, trazer de volta o Felipe Perrone e tentar naturalizar 2 jogadores que o Rutic pediu para fazer, já estavam pelo Brasil aí, que a gente conseguiu fazer isso. E a outra perna, né, para completar lá as 4 pernas do nosso planejamento estratégico, era oferecer condição de treino e jogo. E só para ter uma ideia, muita gente... o planejamento estratégico ele tem que ter um bom planejamento financeiro que vai em conta aos objetivos. Né? Para cada real que nós gastamos com um atleta, nós gastamos R$4,50 com treinamento. Sim. Né? Então foi uma proporção muito grande de gasto com viagem. A gente ia, o pessoal foi para a Croácia, Sérvia, parecia ponte aérea, Rio-São Paulo. Toda hora eu estava lá, você sabe disso. Vai lá e volta. E porque demorou 20 anos para ir lá, a gente ia lá e voltar, parecia né, que estava indo para Itaperuna e voltava ali, vai lá e volta ali, vai lá ver. Então, é claro que em função disso a coisa cresceu. Então, essa estrutura que foi dada para o atleta, né, a condição, claro, em cima disso a cobrança, uma série de mecanismos de controle, né, fizeram com que o esporte, né, o atleta tivesse um bom resultado. Agora, o atleta que não tem essa estrutura, o atleta não vai, não adianta. Não adianta, ele vai sim para fora do Brasil e está lá fora. Porque lá, né? Eu escutei de um atleta uma vez, não vou nem dizer qual foi a atleta, que é muito próximo a mim, mas ela falou, a diferença de treinar aqui fora, natação e lá nos Estados Unidos, é porque ela falou o seguinte, que lá a gente treina onde estuda e estuda onde treina. Né? O cara sai do prédio da universidade ali, dá 20 passos, tá na piscina, sai dali, volta para a universidade, vai para o alojamento. O cara não perde tempo, não gasta dinheiro, pô, tem tempo de descanso, se programa em função daquilo. Então, a estrutura, né, é importante. Então o grande problema da gestão em relação ao resultado é você oferecer um planejamento, né, estratégico que ofereça condições para ele ir trabalhando e poder dar o resultado. Se não tivesse essa estrutura, hoje em dia ninguém chega, é muito difícil. Cabral, você deu o exemplo aí do polo aquático, né, onde os gestores pensavam nas coisas que precisavam ser oferecidas aos atletas para que o desempenho lá na piscina melhorasse. E isso tudo depende de dinheiro. Mas vamos pensar no futebol. O futebol tem muito dinheiro envolvido. E por que mesmo assim as coisas ainda dão erradas? Nos clubes, principalmente. Por que os clubes estão devendo? Por que às vezes os campeonatos não têm a visibilidade que tinha alguns anos atrás? Até que ponto a gestão influenciou nisso? O que você acha? Eu não acompanho assim, futebol direto, assim, mas o que a gente vê a diferença, por exemplo, a diferença dos clubes na Europa e os clubes do Brasil. Os clubes na Europa são empresas. Sim.
Eles visam lucro. Eles visam o resultado e o lucro que resultado, né, vai trazer. Eles têm ações nas bolsas de valores. Na época que a Espanha passou por uma crise aí uns anos atrás ferrada, né, e a Espanha entrou em crise antes do Brasil, né, teve um período muito ruim, as ações que continuavam valorizadas eram ações do Real Madrid e do Barcelona. Né? Tudo quanto é ação despencando, a ação do Real Madrid e do Barcelona lá em cima, porque os caras sabendo que aquele ali era um produto ali, que aquele ali era uma empresa, o cara podia investir, que tinha lucro, que tinha, né, dividendos, aquela coisa toda. Podia dar bobeira. Oi? Podia dar bobeira. Não podia brincar com dinheiro. Claro. Podia brincar com investimentos de contratação, as coisas eram pensadas, planejadas, né? Mas no Brasil o clube não é empresa. Então, né? O clube no Brasil não visa lucro. O Flamengo não visa lucro, o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, o Corinthians não visa lucro. Eles não criam, não vivem, né, daquele dinheiro. Eles têm, claro, tem investimento, essa coisa, mas eles visam o resultado, vai uma capa do patrocinador para ser investido outra vez na equipe, a coisa toda. Então não tem. E eles estão um pouco, né, pelo menos até um tempo atrás, eles estão um pouco. O mais importante é ganhar a competição. Né? A competição que se dane que está devendo. O INSS está devendo, né, está devendo lei trabalhista, está devendo. O negócio é ganhar a competição. E aquilo vai ir rolando. Hoje em dia, não, já existe uma exigência maior dos clubes estarem, pelo menos, mesmo que não visem lucro, mas estarem bem, né, financeiramente, para poder, pelo menos, não estar devendo ao Estado, não estar devendo, né, a outra coisa. Mas são visões, né, são posições diferentes, né? E o futebol do Brasil também, a gente sabe que você falou do futebol, quando eu fiz lá o curso de gestão lá do COB, tinha vários cases, né? O curso era dividido em 5 ou 6 cases, se não me engano, né? Gestão estratégica, gestão financeira, gestão administrativa, recurso humano, gestão de marketing, gestão de organização de grandes eventos. Então, nós tínhamos que apresentar os nossos cases, cada área tinha que, as confederações, né, tinham que apresentar um case para cada área, né? Então, quando chegou na gestão financeira, tinha um cara, gente boa pra caramba do futebol, que era o gerente da CBF, tinha um cara da CBF fazendo curso, né? O cara, gente boa, mas a CBF é um universo que você não imagina, cara. Aí, quando ele foi apresentar o case de gestão financeira dele, pô, ele tinha, na época, eram 300, 400 milhões por ano, sei lá, era um negócio desse, e não tinha uma verba pública, só empresa privada. Então, cara, né, o Itaú, a Vivo, eu não sei o quê, esses caras estão preocupados em ver a marca deles ali, dar um retorno ali, não estão preocupados nem com outras coisas ali, né? É diferente quando você utiliza a verba pública, você tem que prestar, né? Quer dizer, que aí não é o resultado, né? Por isso que quando fala de gestão também, tem a gestão da atividade do esporte privado e a gestão também do esporte na área pública, né? A área pública não visa lucro, mas ela tem que ter um resultado, né? Você tem que ter metas para serem atingidas, você tem que saber da eficácia, da eficiência, da utilização daquele recurso, né? Tem uma série de coisas também que precisam, né? Mas o futebol diz que é um capítulo à parte. Pô. O futebol é o único país que está disputando essa competição e tem, teoricamente, a estrutura mais desorganizada de todo mundo, pô. Né? Como você explica um negócio desse? Como você explica? Toda a teoria faz essa relação direta entre a gestão do esporte e o desempenho lá no final. E o Brasil, às vezes... Exatamente, você pouco ver as variáveis. Guilherme, você sabe, eu viajei bastante. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, eu viajei bastante. Eu nunca vi um jogo de futebol do Brasil passado na Europa, pô. Eu nunca vi. Você liga a televisão, você não vai ver um Fla-Flu, Flamengo e Corinthians, você não vai ver nunca, né? Agora você chega aqui durante a semana, quando acabar a Copa, começar as competições, você vai ver campeonato chinês, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato espanhol. Porra, tem campeonato em qualquer lugar, né? E a gente, por quê? Os caras não compram nossa competição, por quê? Porque nossa competição é um nível técnico fraco, né? Por que esse pessoal fala das ligas profissionais americanas? Aquilo sim, aquilo é show de gestão, vai falar com os caras ali sabem, eles dão um show de gestão, né? O camarada agora comprou o LeBron James lá por 150 milhões de dólares por 2 anos, pô. E aí? Imagina um cara que a franquia foi o
Lakers pagou, né? O Lakers pagou 150 milhões por 2 anos para ter o LeBron James. Agora, 150 milhões, imagina quanto vai se lucrar aquela franquia para ter o LeBron James. É uma coisa que a gente não faz nem ideia, pô, né? Do nosso universo. Esse é um outro problema que a gente vê no Brasil. Os americanos, eles contratam um jogador, seja lá do futebol americano, basquete, beisebol, e eles exploram o máximo que eles podem da imagem do jogador para poder ter o retorno que eles querem com o jogador. E aqui no Brasil, às vezes, isso fica a desejar. E o jogador ainda recebe dinheiro de Sim, imagem. né? E a imagem não é... Ele recebe esse dinheiro de imagem do clube, do patrocinador, inclusive, e não é explorado como é explorado lá fora. Né? Entendeu, Cabral? A gente tem uns bons jogadores, mas a imagem não é explorada de forma adequada. Isso também é parte de gestão, não é? É parte da gestão também, a parte da cultura do próprio jogador, né? A própria que os jogadores, às vezes, não tem uma formação... o Brasil, se eu não me engano, agora existe uma orientação, uma determinação, ou até um caráter punitivo do jogador que, quando fizer o gol, levantar a camisa. Sabe criar uma orientação para ele. Ao momento de maior visibilidade do jogador, quando ele faz o gol, que vem toda aquela mídia espontânea, fotografia, essa primeira página no Globo, aí o cara levanta a camisa, papai, eu te amo, pô. Né? Pô, aí tira, na hora que ele vai falar, ele faz a camisa, põe a camisa na cabeça, está escrito Jesus te ama, papai te ama, papai te adora, quer dizer, o patrocinador vai ver aquilo e fala assim, vem cá, quem é que está pagando isso, né? Isso daí? Na hora do maior retorno não tem. Então, hoje em dia parece que é já proibido. De um pouquíssimo tempo para cá, agora é proibido. Agora tiveram que fazer. Isso aí já tem que estar implícito. Né? Isso aí já é uma cultura americana. O cara tem o momento dele da entrevista, tem um espaço lá na área mista, na zona mista. Você viu já nos Jogos Olímpicos, tinha zona mista, obrigatório passar para a entrevista depois do jogo. Como tem na Copa do Mundo, o cara não está ali, não. O cara é obrigado a passar ali, já coloca lá o backdrop lá atrás ali, alguma coisa ali, hoje em dia já transparente, para poder dar visibilidade também do campo todo, lá as logomarcas. O cara tem que passar ali. Se não passar por ali, ele vai ser chamado a atenção, porque faz parte do protocolo. Né? Então, a gente tem agora, o esporte americano é show nesse negócio ali. O esporte americano né? São muito à frente, né? Cabral, deixa eu te interromper rapidinho. Daqui a 55 segundos vai cair a live, porque o Instagram limita. O limite é 1 hora. O limite é de 1 hora e a gente vai desconectar, a gente conecta de novo quando cair, tá bom? Daqui a quanto? 45 segundos. Pensei, pô, daqui a 55 minutos, eu falei, eu ia até tomar uma cerveja lá e voltar. Falei, pô, vou te contar. Tem um limite de 1 hora. Aí. Tá bom, vou aproveitar e tomar uma água, pô. Ela vai cair. Já que você não me oferece uma água com gás aí, pô, o copinho de Minalva, pô, nem o copinho de Minalva vai mandar pra cá, né? Mas ela vai cair assim que ela cair, a gente já volta de novo em menos de 5 segundos, Gabriel. Aí tá bom. Mas eu tenho que mexer aqui outra vez, né? Mesmo esquema. Porra, então você me dá mais um tempinho, que até eu acertar aquilo foi difícil. Eu vou chamar minha assistente que está aqui me vendo aqui. Vai cair agora, 2 segundos. Deixa eu comentar o tempo. Como é que é o tema? Botou tema 2 pontos, gestão esportiva. Oi, Ana Clara, eu consegui ler o que você escreveu, obrigado, tá bom? É que na hora não dá pra falar nada, né? Vamos esperar o Cabral reconectar, tá bom? O pessoal às vezes desanima, né? Tá vendo? O Instagram faz isso com a gente. Covardia isso. Lívia Souto, make up. Oi, Carla. Oi, Sônia. A Sônia sempre presente aí. Obrigado, Sônia. Amanhã a gente se vê no SESI. Essa é aquela menina que fez mestrado em Portugal. Né, Camila? Uhum. É Camila. Oi, Bruno. Você convidou ele? Não, ele não apareceu ainda. Estamos esperando o Cabral voltar, tá, pessoal? A Carla é a esposa dele. Ah, que legal. Olha o Cabral, ele apareceu. Vamos te convidar, Cabral. Oi, Sônia. Sandro, obrigado por ter voltado. Ô, Sandro, não tem nenhuma pergunta pro Cabral, não? Voltamos, Cabral. Tô até falando tô aqui com a
Fazer uma propaganda da esporte americano. Dallas Cowboy. É meu time também, torço pro Dallas. É. Um dia eu vou entender essa regra. Eu até hoje não entendi. Eu assisto todo ano, eu assisto, mas é difícil, é difícil. Eu tenho que estar assistindo. Um tempinho sem assistir, que eu tirei esse TV por assinatura, mas sábado agora eu vou colocar de novo e vou voltar a assistir. Não, mas é bom. Eu assisti às vezes o pessoal comentando, quando tem alguém comentando, explicando com uma mais didática, é interessante, né? Mas você vê que eles estão buscando o mercado fora, né? Eles estão com o mercado fora. A NBA veio aqui no Brasil, está vindo no resto do mundo, a NBA está divulgando a marca, né? Tá. Jogou com o Tanto Flávio. é que a NBB tem a NBA estão apoiando a NBB, o Novo Basquete Brasil, eles estão pegando aí uma graninha da NBB que estão investindo, é interesse para eles divulgar a marca, né? Sim. Isso aí. Cabral, vamos pensar num clube pequeno, do interior, que tem pouco recurso financeiro, humano. Muitas vezes o professor de educação física tem que assumir mais de uma função. E talvez até nas capitais também, né? Ele vai ser o treinador e ele tem que assumir funções relativas à parte da gestão. O que você acha qual deveria ser a preocupação assim mais importante que ele deveria ter para que as coisas funcionem da melhor maneira possível? Assim, deixa eu tentar me explicar melhor. É lógico que o ideal seria que tivesse um gestor, né? Cada um cuidando da sua função. Mas vou tirar até no meu caso, né? Que eu era o gestor, era o treinador, cuidava das viagens, conversava com os pais. E a gente sabe que isso não é o adequado. Qual deveria ser assim, o ponto principal desse treinador, pensando até no Rudek, né? Qual deveria ser o ponto principal desse treinador, as características desse treinador, para que ele consiga lidar com isso tudo, né, com o grupo de uma maneira adequada? Fala quem é o Rudek. Explica quem é o Rudek aí, que foi treinador do Polo, se você quiser falar sobre ele. Depois eu falo até do Rudek, porque ele veio para uma estrutura, né? Eu vou entrar no que você falou, achei que você tocou no assunto. Uma das maiores, não vou dizer discussões, mas o embate que eu tive com o Quaraci, porque o Quaraci, ele topou a ideia de trazer o Rudek. Topou a ideia. Mas para ele trazer o Rudek era o técnico, né, medalhado que ele trouxe. O Quaraci achava, né, na visão dele do presidente também, né, ele era muito bom para conseguir as coisas, mas às vezes a gente tinha um embate grande, ele achava que só trazer o cara ia dar resultado. Não, trazer ele e repatriar o Felipe Arrone, eu vou ganhar medalha nos Olimpíadas. Vocês estão, Quaraci, você está sonhando, pô, né? E quando o Rudek chegou no Brasil, ele começou, ele sentou comigo, já foi uma coisa meio complicada, porque nós não fizemos um planejamento estratégico com o Rudek para poder trazer, né? A gente já tinha um planejamento já feito, que a gente tinha um técnico anterior, que você conheceu o técnico, né? E que tinha uma demanda X. Quando nós trouxemos o Rudek, ele veio com uma demanda X ao cubo, né? E só que aí o nosso presidente Quaraci Cabral, mas ele está querendo fazer o Quaraci, eu falei com ele, olha, você trouxe o Rudek, mas o pacote completo, pô, né? Não é só o cara. O Rudek vem com, né, igual, lembra da Barbie, que vem com a casa Barbie, com tudo, só para brincar direito, né? Uhum. Não é só a Barbie, assim, com uma roupinha só. Quem pode estar a Barbie com uma roupinha só, né? A Barbie com armário, com carro, com quem, com e o Rudek queria 20 treinos por ano, pô, concentrar a seleção 500 vezes por ano, 500 mil treinos, isso tudo custa dinheiro, né? Meu grande problema foi exatamente esse, né? Porque eu tinha já uma verba X e que a gente tem que se virar nos 30 para conseguir outra verba para poder atender as demandas dele, que para atender a demanda até a página 20, a gente ia. Uhum. Até a página 10, a página 20 era complicado. Daí que foi, a batalha foi essa daí, de captar recursos para poder dar esse atendimento. Mas voltando lá à sua pergunta, eu acho que independente do tamanho da organização esportiva ou da estrutura que tenha, que seja ele com uma pessoa, outra pessoa, um ajudante de alguma coisa, primeiro, a coisa mais importante é ele saber o que ele quer, né? Aquela organização dele se propõe,
Né? O que ela quer ser? Onde que ela quer chegar? Né? O que ela quer ser? Não, eu quero montar meu negocinho aqui, a meu clube, eu quero colocar as crianças para participarem com resultados relativamente bons das competições do interior aqui do noroeste do estado do Rio de Janeiro. Ótimo, perfeito, você vai trabalhar naquilo dali. Né? Ah, mas não teve nenhum campeão estadual. Falei, meu filho, né? A minha missão, nem as metas que eu estabeleci nesse primeiro momento, era colocar a garotada para competir. Então, o que eu preciso para botar a garotada para competir? Eu preciso ter um quantitativo de crianças nadando, eu tenho que oferecer aulas de natação em determinados horários, eu tenho que atrair essas crianças por esse projeto que eu tenho que fazer, eu vou precisar de obter mais recursos. Poxa, a piscina não está, né? Eu não tenho grana para tratar bem a piscina, como é que eu vou fazer? Eu não tenho grana para contratar um tratador, eu vou ter que fazer um curso para tratar a piscina, eu vou ter que dar treino, mas mesmo que você jogue nas 11, você tem que saber exatamente as funções que têm que ser desempenhadas, né? Ou seja, tem que ter um planejamento para aquilo, né? E você tem que saber que as suas metas, a média, a curto, a média, a longo prazo, você vai atingir e determinar algumas ações estratégicas para aquilo. Se eu quero chegar no final do ano competir no interior, né, com os outros municípios, né, eu tenho que começar a fazer competições internas, convidar no meio do ano outro município para já começar a competir, para poder avaliar meus alunos, dar vivência competitiva para eles. Você tem que ter uma série de coisas, né? Trazer alguém para dar uma clínica, motivar de uma outra maneira, fazer uma camiseta lá da GT Swim, fazer uma coisa bacaninha que vocês fazem, né? Divulgar uma página do Face, envolver os pais, quer dizer, você tem uma série de ações estratégicas para chegar a fazer aquilo. É claro, né? Vai depender do tamanho. Às vezes o tamanho da sua estrutura é você, pô, né? Você, o teu porta-mala do teu carro, tua pastinha, o teu computador e, porra, e daí? Né? E você que vai fazendo o negócio agora. Você tem que se organizar, você tem que se planejar para aquilo, né? Então, eu não vejo muito, né? Eu acho que a maneira de pensar a gestão independe do tamanho da organização, né? Quer dizer, você tem que ter todo esse processo, né? É claro, se eu puder contratar 10 pessoas, olha, vai ser legal. Mas não adianta também contratar 10 pessoas se aquelas 10 pessoas não tiverem uma função bem definida, estiverem dando cabeçada, não estiverem atuando bem nas aulas, a gestão pedagógica do seu projeto não está boa, porque muita coisa que o pessoal não fala muito é gestão pedagógica, pô, né? A pedagogia também precisa de uma gestão, pô, né? Eu sou professor, vem cá, como você vai fazer a gestão da sua abordagem? Como é que você vai fazer isso, né? Então, você tem que saber que são os objetivos daquelas turminhas todas, o que você tem que fazer, você tem que tratar, o professor tem que estar comprometido, né, com aquele coisa. Então, é uma série. Então, eu acho que independe, né? Mas a noção da gestão, da atividade em si, né, que vai proporcionar um resultado, e saber que aquele resultado vai chegar lá, ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter ações diferenciadas, planejadas, ele tem que ter um monitoramento daquelas ações, que não adianta você não controlar as variáveis que interferem naquele processo. Eu queria ter 100 alunos, eu cheguei até 90, mas depois acabei o ano com 50, com 30, meu amigo, né? Mas porque o professor era ruim, porra, você deixou chegar ao final do ano para ver que o professor era ruim, porra, né? E aí? Né? Será que você não percebeu antes? Você não criou nenhum mecanismo de controle para saber o que estava dando certo, para dar errado? Não, porque acabou o horário de verão, começou a escurecer, a garotada não vem mais porque está escurecendo tarde. E aí, porra, e aí, cara? Né? Você não pensou em botar uma luz ali? Não pensou em fazer lá, antecipar o horário, né, para botar mais cedo para pegar a luz do dia ainda? Sei lá, eu estou chutando, né? São coisas que as pessoas às vezes não pensam, deixa acontecer para depois, né, ver que, poxa, podia ter feito assim, o que deu errado, né? Então, não sei se eu respondi mais ou menos para vocês aí. Eu acho que duas palavras que você falou aí são muito importantes, né? Você ter um objetivo, uma meta bem clara e planejamento. Se a gente não sabe onde quer chegar e não se organiza para chegar lá, tudo que acontece é uma tempestade muito grande e você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, eu concordo. Pois é. É o que normalmente acontece, né? Quando você... o planejamento, né, como se diz, ele visa antecipar os resultados, né? Se você planejar, já está vendo que no papel a coisa não vai estar
É o que eu falei, das 2 bolas com 20 equipes, uma quadra, porra, aí, meu amigo, aí tá, porra, né? Isso não vai dar certo, porra, né? Aham. Então você pô, já aborta a missão, porra, né? Então, Risco, né, Cabral? o risco, é gestão de risco, tem a gestão do risco. Qual é a probabilidade, né? Risco, né? Probabilidade versus impacto, né? Eu sempre falo isso, né? Então, se a probabilidade a coisa acontecer é grande, o risco é grande. A probabilidade da coisa acontecer é pequena, tudo bem, é pequena. Mas o impacto pode ser grande, o risco é grande também. Se probabilidade... Ah, não, mas eu não contratei, eu não fiz o curso de guardião porque eu sei nadar bem, né? Então, eu vou dar minhas aulas lá na piscina lá, eu não vou contratar o guardião, a lei diz, mas eu não vou contratar. Mas que eu sei nadar bem, eu dou conta. Aí um dia, qual a probabilidade de morrer alguém na aulinha dele? É mínima. Mas um dia acontece um azar, né? Dá um azar de alguém morrer na aula dele. Aí vai lá fazer a fiscalização, não tinha guardião, né? Qual o impacto disso? A probabilidade é pequena de acontecer, mas se acontecer, o impacto é grande. Acaba com a organização dele. Então, o risco, ele correu um risco grande. Então, você mapear riscos também na sua... E eu falo isso para os alunos até. Quando você for dar aula de natação, você tem que mapear os riscos da tua aula. Onde é que tem azulejo quebrado, onde é que pode não pode correr para escorregar, onde é que até a piscina mais funda, mais rasa, onde é que está a marcação. Então, você tem que fazer gestão dos riscos da sua atividade também. A gestão de risco é uma coisa que a gente devia trabalhar também, pô, né? E não trabalha nas próprias aulas, né? Legal, Cabral. Cabral, assim, tá chegando ao fim do nosso bate-papo e eu queria deixar aquele momento livre para você falar sobre... Eu sei que não pode falar de todas as experiências, senão a gente não acaba hoje. Mas, assim, alguma coisa que você gostaria de destacar para o pessoal que está assistindo a gente, a maior parte é professor, estudante de educação física, sobre as experiências que você já teve. Eu penso em você falar talvez alguma coisa do Rudik, que você falou das características dele, que você acha que é um bom líder, né, de como ele conseguiu controlar a seleção, você destaca assim, que ele mudou a visão de ser treinador, né, uma visão que você considera adequada, mas você fica à vontade. O que você gostaria de falar assim para poder fechar? Gente, eu tenho, na verdade, eu tenho vivência de outras modalidades também, né? Eu participei de organização, de gestão, mas a que ficou mais recente, a que impactou mais, na verdade, foi estar à frente de um projeto olímpico, né? Do polo aquático. Isso aí, sem dúvida, vai ser meu cartão de apresentação durante muito tempo, né? Até porque foi uma coisa que envolveu muito sacrifício, muita grana, muita gente trabalhando. Eu consegui escolher as pessoas certas para formar uma equipe, né? O técnico já queria ter vindo já no começo de 2013, mas por algum motivo, eu não vou aqui colocar, ele acabou não vindo, optou-se por trazer outra pessoa quando ele veio. Mas a principal diferença, eu vejo do próprio técnico, o Rudy como técnico, que ele é o gestor da sua atividade. Ele é um gestor que o aspecto principal do gerenciamento, do treinamento dele, é o controle sobre tudo o que acontece durante o treino, né? Ou durante o jogo. Ele controla tudo. E eu não sei se você acompanhou, eu tenho minhas lições olímpicas, que eu tenho, não sei, de vez em quando eu publicava, eu tenho até guardadinho para escrever o olímpico, até hoje eu não fiz, mas tem lá. E quando eu comecei a perceber que o cara é diferenciado, não é pelo conhecimento tático que ele tem, o conhecimento técnico, é pela maneira como ele se posiciona. Por isso que eu fiz uma comparação também muito interessante um dia com o Tite da seleção brasileira. Eu vejo um perfil parecido, apesar de serem modalidades completamente diferenciadas, que tem uma pressão psicológica completamente diferenciada. Uma coisa é você dirigir a seleção brasileira, né, que é só de 4 em 4 anos, às vezes o cara dirige uma vez, né? Outra coisa é você dirigir uma modalidade olímpica, que você tem várias oportunidades, né? De 4 em 4 anos, você perpetua naquela função durante muito tempo, apesar de ter ido para outros países. Mas, por exemplo, eu vou dar uma passagem interessante. O primeiro contato em competição que eu tive com ele foi na China, uma liga mundial, que foi a primeira viagem nossa, que ele controlava tudo, né? Controlava a hora que a pessoa o horário de comida. Uma vez ele marcou 11h28, né? O almoço, sei lá. Porra, 11h28. O que é 11h28? Eu ri também, por exemplo. Falei assim, tá louco, né?
11h28, pô, 11h27 ele estava na porta, lá esperando. Quando o pessoal chegou para entrar, não. O pessoal só entra quando ele chega, ele é o primeiro a entrar. Ele entra primeiro, o primeiro a sentar, depois todo mundo entra, senta. Já tinha visto ele mandar tirar headphone da cabeça de todo mundo ali, não, telefone celular, isso, nem, não faz parte do imaginário. Coloca no bolso, deixar o telefone celular em cima da mesa, da refeição. Ele controlava a sobremesa, mandava tirar a sobremesa, mandava trazer água, tirar refrigerante, mandava fazer tudo. O cara é controlador. Aí nós fomos treinar, no primeiro treino que a gente foi fazer, o time da Austrália ia treinar no mesmo horário nosso. E o técnico da Austrália tinha sido assistente dele em 2012, quando eles foram campeões olímpicos. A croata, o assistente dele. Aliás, o Rudy mandava em todo mundo, na verdade. Mandava no time dele, no time dos outros. O cara era assim, o cara... Né? Eu adorava andar atrás dele, que entrava assim com o peito estufado, ele era grande, né? Porra, a gente ia atrás dele assim, pô, ele abrindo porta ali. E eu tô sentado lá com o Edmundo, você conhece, né? O árbitro, né? O pessoal estava treinando, fuso horário desgraçado, aquele ali, pô, ele estava já com sono, ali sentado vendo o treino, ia começar o treino, e o Rutic lá com o pessoal, time da Austrália batendo bola, time do Brasil batendo bola, daqui a pouco ele levanta do outro lado, porra. Começa a esbravejar comigo, pô, esbravejar no bom sentido, o Cabral, pô, mostrando o que é, pô, aí fala assim, a bola de Paula 4, aqui, olha Paula 4, bola, eu falei, olhei assim, falei, não, pô, tô cheio de bola na piscina, eu falei, não, tá aí a bola, ele falou assim, não, a Austrália tem 10, nós só temos 9, aí eu falei assim, pô, esse cara tá louco, pô, né? Pô, tá reclamando que só tem 10, a gente só tem 9. Aí eu fui lá, pô, consegui. Aí também sacanei, peguei mais 2 bolas. Aí eu falei, temos 11, tem 10, pô. Né? Mas ele falou depois comigo, eu não admito ter nada inferior ao adversário. Então, o próprio controle do número de bolas, o próprio controle de horário de treinamento, o próprio controle do espaço da piscina, ele fazia questão de ter, ele já competia, a competição dele começava muito antes, não era só no jogo, não. Né? Então, eu aprendi bastante. Eu tenho, um dia que eu puder, um dia que eu tiver mais disposição, eu tenho essas lições olímpicas. Um dia eu vou fazer uma palestra só sobre falar dessas lições olímpicas, que são coisas, que são os detalhes que fizeram a diferença. De como você formar uma mentalidade vencedora, como você formar uma equipe campeã. E é claro que isso passava pela gestão, pô. Ele passava pela gestão também porque ele queria, sentava comigo, olha, a viagem, eu ficava maluco, a viagem é isso, o horário é esse, tem que sair nesse horário, pegar aquele ônibus para aquela cidade. E eu falei, rapaz, o cara tá louco, pô, tá pensando que tá na Europa. Né? Só que a gente trabalhava com verba, recurso público do Brasil, pô. Imagina, verba pesada, não quero mais ir para a Croácia, agora eu quero ir para Montenegro. E agora? E aí, como é que eu vou fazer para mudar o projeto? Né? Era uma encrenca, né? Mas eu aprendi muito com isso, e daí a gente vê que nós temos essa capacidade também de se adaptar, né? E saber dizer o não também na hora certa. Porque muitas vezes também para ele eu tinha que falar, não, agora não dá, pô. Né? Ele testava até o teu último não, pô. Quando você chegaria ao seu último não, ele batia no teu ombro, ele falava italiano, va bene, ele batia nas minhas costas, e aí tudo bem, pô, aí ele via que realmente eu me esforcei até o máximo para conseguir uma coisa. Mas tem algumas coisas interessantes. Um dia eu vou por aí, vai de bater papo. A gente... Vamos fazer outra live para você contar, Cabral. Tem muito caso aí, pô. Tem muita coisa interessante aí. Eu já li algumas postagens suas e eu percebo assim que muitas vezes ele tinha preocupação de elevar a moral dos jogadores. Né? Então aquele negócio, ganhar a partida antes da partida começar, para a equipe entrar confiante. E li até a postagem que você fez do Crivella, uma vez que ele ficou machucado. Não sei se eu fiz hoje dessa, né? Então, você percebia isso diariamente, essa preocupação de elevar a moral do jogador? Porque foi o que você falou, socialmente é um esporte que não tem tanta visibilidade, os jogadores poderiam ter menos experiência do que outros jogadores e poderiam perder a partida antes de começar. Não é? Não. A preocupação dele sempre foi essa. A grande preocupação, claro que ele como técnico, né? Ele tinha preocupação tática e técnica. Né? Ele tinha essa preocupação de cobrança, ele era muito detalhista em relação a isso, tinha uma rotina de trabalho em relação a isso, mas o grande mérito dele foi formar um grupo com perfil vencedor. Que nós não tínhamos esse perfil vencedor, a verdade é essa. A gente nunca pensou na vida em jogar contra a Sérvia e ganhar da Sérvia. Ele fazia os jogadores acreditar que podiam ganhar da Sérvia.
Porque ele vivenciou isso, ele sabia, ele passava essa confiança do potencial, ele acreditava no potencial. Teve muito fracasso, muita derrota que a gente teve também, que às vezes a gente aprendia muito com as derrotas e ele fazia isso, né? Então, ele tem, por exemplo, jogadores que ele não era de dar bronca. Quando o cara errava muito, às vezes nem dava bronca mais no cara. Porque uma vez ele falou comigo, não adianta mais dar bronca nesse cara, que a autoestima dele já está muito baixa. Ele sabe que errou muito. Eu chegar e começar a falar que ele errou mais, eu vou perder esse jogador. Né? Então, eu tinha esse feeling, né, essa sensibilidade de saber. Né? Teve um dia que a gente entregou, o pessoal entrou lá em Kazan ano passado foi 2015, entregou um jogo para o Canadá, o jogo acabou 10 horas da noite, mas o time estava sobrando, tinha ganho o Canadá no Pan-Americano, perdeu um jogo estupidamente para o Canadá, que o pessoal também já estava cansado, já ficou 2 meses falando com ele direto, 2 meses com aquele regime dele, para estressar qualquer cidadão, o pessoal estava cansado já, mas ele até a gente estressa, meu amigo, estressar era estressante, uma coisa estressante para a gente, né? E ele chegou, acabou o jogo umas 10h30 da noite, entramos no ônibus, ele falou assim, meia-noite, reunião. Eu falei, porra, meia-noite, meu amigo, pô, já veio que o cara veio que vem. Jantamos, chegamos lá no hall lá do nosso andar, que ele fazia reunião para eleição, tinha um andar nosso lá na vila, né? E reuniu todo mundo, chamou todo mundo, queria todo mundo, eu, Cardone, todo mundo, ele queria fazer questão de todo mundo lá. A gente nunca assistiu para eleição. Eu falei, bem bomba aí. Poxa, para variar, faltando 2 minutos à meia-noite, 1 minuto, ele abre a porta do quarto dele, tá todo mundo já sentado esperando, com aquela cara de que vem chumbo grosso, né? Ele olhou para todo mundo e falou assim, amanhã, 9 horas sai o ônibus, treino às 10h30, 9 horas, não sei o quê, papapá. Aí acabou de falar, falou assim, perder o jogo para mim não tem problema, não posso perder minha dignidade. Saiu, entrou no quarto, foi embora, pô. Meu amigo, boa noite, tchau. O recado foi dado, cara. Né? E no dia seguinte, tá todo mundo pilhado, pô, nego entrando na coisa ali. Então, ele tinha ele sabia administrar isso, né? Ele sabia gerenciar esse tipo de conflito, né? Esse tipo de relacionamento. Ele estressava, ele falou, em 2014, quando ele veio ao Brasil, ele falou, eu vou levar meus jogadores ao estresse, ao limite do estresse. É o jogo, o resultado esportivo, ele depende do estresse, o cara está preparado para o estresse da competição. E ele estressava os caras. Primeiro, ele jantava, sabe como almoçava? Ele colocava os jogadores todos na mesa, né? A gente ficava na mesa, hierarquia, o atleta não podia se misturar com o técnico, nem com a diretoria, na direção. Ele ficava sempre numa posição, colocava os atletas numa posição que ele ficava vendo os atletas todinhos, os atletas de costas para ele, cara, praticamente. Então, sabe o que é um Big Brother, porra? Né? Ele ficava só observando os caras ali, o cara com ele agora funcionou, cara. Né? Agora ele cuidava de todos os detalhes, da passagem aérea, queria saber de tudo, não deixava passar nada, pô. Eu ia na casa dele para poder mostrar o planejamento, ele queria trocar, às vezes dá, às vezes não dá, todos os detalhes. Eu vou só para fechar a história. Escola Naval. Isso tem nas minhas lições olímpicas. Escola Naval. O time Brasil foi em 2016, no início de 2016, ou finalzinho de 2015, alguma coisa mais ou menos. A Adriana Bear, a Jus, conheci a Adriana Bear, a Jus e o Bichara. Reunião com todas as modalidades individuais para poder traçar a estratégia, né, do pré-games, né, que o mês anterior ao jovem chamado de pré-games, aquela coisa toda. Bom, conclusão da história. O polo aquático ia ficar concentrado na escola naval, né, que acabou não ficando, porque ele não queria de jeito nenhum, acabou impondo a vontade dele, eu acabei conseguindo mexer num projeto, fomos para Salvador, trouxemos uma equipe da Croácia de quebra, né, treinamos com a Croácia e Salvador. Mas aí fomos visitar a escola naval. A escola naval aí, foi todo mundo visitar a escola naval, bacana ali, escola naval. E aí, instalações, piscina, onde quer ter alojamento, refeitório, ele já não estava gostando muito, porque ele saiu no último mês, antes ele queria dar condições, né, boas condições para a equipe dele ficar alojada. Pô. No último mês antes do evento, ia jogar tudo por água abaixo se ele ficasse mal alojado, mal alimentado, né, dormir mal, etc, etc.
E todo mundo vendo ali as coisas do refeitório, ele foi lá para o dormitório. Foi sozinho, entrou lá para o dormitório daqui a pouco. Aí reúne todo mundo depois lá embaixo para fazer um comentário. Sabe qual é a preocupação dele? Todo mundo falando comida, ele falou, a cama. Ele falou assim, olha, não gostei da cama. Eu falei, ih, rapaz, não gostou da cama. Por que não gostou da cama? Porque a cama era pequena. Tem jogadores com quase 1,90 m, um pouco mais, um pouco menos. A cama, eu já medi tantos palmos ali, ela deve ter no máximo 1,80 m. Os jogadores vão ficar com a perna lá de fora, não sei o que, eu não quero ficar aqui. Aí, conclusão, malandro pra caramba, porque não dava, você não podia aumentar o alojamento da escola naval, porque o alojamento é para aqueles oficiais lá, você não pode aumentar, na cama é aquela, eu passo aqui, conclusão. Tanto fez, que a gente foi até para o hotel no mês antes e conseguimos ficar. Mas a preocupação dele era oferecer condições, né, o pessoal para poder se apresentar bem nos jogos. Um mês antes ele não queria arriscar nada. Né? Tem aquela história da Academia Salvador. Eu consegui o hotel lá em Salvador, consegui um hotel que ele queria, ele mandou ele para Salvador, ele viu o hotel em Salvador, viu tudo, viu a academia, a Bodytech, lá em Salvador, escolheu um hotel que era lá da Bodytech, escolheu tudo certinho, foi uma encrenca, porque tinha para saber quem é que ia vencer as licitações, eu estava torcendo, pelo amor de Deus, só aquele hotel lá foi o mais procurado, eu já falava para todo mundo, olha, aquele hotel, se não ficar naquele hotel, o homem vai morrer, pô. Né? Ele já foi para lá 3 meses antes para escolher o hotel, se aparecer algum infeliz de ganhar a licitação e botar em outro hotel, pô, vai ser o inferno. E aí, bom, conclusão, foi para lá, ficou tudo bom. 2, 3 dias, eu fui só depois, já no finalzinho, quando a Croácia chegou, 2, 3 dias que eu estava em Salvador, o Ruth que me liga. Falou assim, Cabral, tá tudo muito bom, tá tudo ótimo, hotel muito bom, piscina muito boa, condições de treino, transporte, alimentação, academia, tem só um problema. Eu falei, o que foi, Ruth? No horário que o pessoal tá malhando, tem muita mulher bonita, pô. Isso está tirando a atenção deles. Eu falei assim, pô, eu preferia acreditar que ele estava falando, que ele estava brincando. E não estava, não, estava falando sério. Eu nem me alonguei, porque senão ele ia querer que eu fosse tirar o mulherio pô, claro. Seleção brasileira fazendo coisa, onde que a mulherio foi tudo por lá da seleção brasileira para poder, né? Ele falou que estava tirando a atenção. Daí eu falei assim, não dá. Essa fingi que não escutei e falei assim, essa eu não vou me meter nisso não, pô. Mas é por aí, pô. Por aí vai, pô. Pô, valeu, então. Foi muito bom. Obrigado, tenho certeza que o pessoal... O que a gente vai fazer? Depois a gente vai gravar a live que a gente fez, vai disponibilizar na internet para quem quiser assistir de novo, quem não pôde assistir, poder assistir. Vamos colocar no IGTV do Instagram e no YouTube, depois do YouTube a gente publica no Facebook. E no site. E no site, principalmente no site. Cabral, nada como a técnica. Nada como ex-alunos high-tech aí, porra. Gabriel, vamos fazer uma live depois pra você contar mais histórias. Tá? Vamos contar. Eu já falei, tô de bobeira, só marcar um dia que eu vou estar perguntando. A gente marca um dia aí, porra. Faz a live aqui, né? Então tá bom. Faz a live aí, pô, batendo papo, aí pode ter aquele bar lá que a gente ia, que é do lado lá da Funita, como é que tinha lá? Eu tomava lá meu hidratante antes de pegar o ônibus lá, porra. Lá do Fluminense. Tá bom, cara. É do Fluminense, exatamente, lá. Ainda tem lá ainda? Tem, pô. Tem lá ainda? Agora, mais atendimento é mais rápido, até... Pois é, eu tomava lá um hidratante desse tamanho ali, pô, já ia pra beira da estrada com a passagem, o ônibus entrava, eu só acordava no Rio de Janeiro, já. Falou, Guilherme. Falou, amigão. Valeu, Gabriel, obrigado. Dá um abraço pro Alan, fala que o Alan tá devendo. Vai deixar. Valeu, Ian. Falou então, tchau. Tchau. Vamos só responder o pessoal aqui que tá comentando. Valeu, Jael. A Juliana Canazarro trabalha com a gente lá, comigo no caso. Né? Jael falando besteira me fazer rir. Obrigado, Júlia. Um beijo. Sônia. Jael. Oi, Joana. Obrigado pela presença aí. Ana Carla. Não sei quem é. Ana Carla foi minha aluna aqui. Wellington. Valeu, Wellington. Beleza. Show. A gente vai salvar depois, pessoal, e quem quiser ver de novo, tá bom? Érica, obrigado pela presença. Show. Show. Valeu, pessoal. Tchau, boa noite. Ends.